Amém, queridos irmãos, amigos, os que nos assistem aqui no canal, que nos acompanha. Chegamos mais uma leitura do nosso alimento diário, na quarta semana. Essa é a última semana desse volume 4. E a leitura bíblica está em Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33, que nos diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O tema de hoje é Nada acontece por acaso. Esse tema realmente ele é maravilhoso. Eu creio que você também já deve ter dito isso alguma vez na sua vida, que nada acontece por acaso. E a leitura de hoje fala da descendência da mulher. Então, esse primeiro parágrafo, ele nos vem dar a narrativa do nascimento do nosso Senhor, como o descendente da mulher. O Senhor Jesus não é descendente de José, mas ele é o descendente de Maria. Ele nasceu por meio de Maria. Ele é o Filho de Deus, não é o filho de José. Então diz, ontem vimos o modo especial como Jesus foi concebido no ventre de Maria. Ele não nasceu da vontade da carne ou do homem, mas foi concebido pelo Espírito Santo. É exatamente por isso que a Bíblia diz que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mateus apresenta uma genealogia de nosso maravilhoso Senhor, pois somente ele é digno de se assentar no trono para reinar para todo sempre, por todo sempre. A escolha de Deus é realmente perfeita. Não existe o acaso quando falamos sobre o cumprimento de seu plano. Tanto Maria quanto José descendiam de Davi. José veio da descendência de Salomão, filho de Davi. Mas Maria veio da descendência de Natã, outro filho de Davi. Então, os parágrafos seguintes nos mostram tanto a linhagem de José como a linhagem de Maria. E é rico demais. Se você ler ali Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Jesus. Então você vê a linhagem de José, que veio de Salomão, começa de Salomão. E também começa a linhagem e também nos mostra a linhagem de Maria, que começa de Natã. Isso mostrando que o nosso rei, o rei do reino dos céus, ele não tem nenhum empecilho para herdar o trono. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ainda ressaltar esse ponto, abrir um parêntese e dizer: amigo, irmãos, não pense que você está aqui por acaso. Não pense que o que o Senhor preparou para você foi simplesmente um sorteio ou o chamamento de Deus na sua vida foi um acontecimento. Não, Deus já planejou tudo. O nosso Senhor aqui, antes do seu nascimento como homem, Deus já tinha planejado tudo. Então, o próximo parágrafo, eu faço questão de ler para você, fechando no parêntese, claro, parêntese, nos diz: o registro da genealogia de Jesus, que nos revela a linhagem de José, é esclarecedor. O início está neste versículo. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Assais. Observe agora o versículo 12.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. A linhagem de José chegou até Jeconias. Este era chamado pelo nome de Joaquim. Vejamos os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias. O nome Salatiel é o mesmo que está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 12. Como Salatiel, então Jeconias era filho de Joaquim. Mas quando lemos a próxima passagem, percebemos que Jeconias é também chamado pelo nome de Joaquim. Observe, tinha Jeconias, 18 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. No primeiro ano, mandou o rei Nabucodonosor levar a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Jeconias fez o que era mal perante o Senhor, o qual lhe tirou o governo e permitiu que fosse levado para o exílio enquanto o irmão Zedequias foi colocado em seu lugar. Vemos quanto Jeconias desagradou o coração de Deus nesta profecia registrada no livro de Jeremias. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançadas fora de ele e os seus filhos e arrojado à terra que não conhecem? A terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Neste manifesto, Deus manifesta sua profunda tristeza nessas palavras, por não haver na terra quem ouvisse e buscasse a sua palavra. Porque Jesus, sob nenhuma hipótese, poderia ser filho de José? Agora podemos entender, porque existe uma profecia de que os descendentes de Jeconias, de quem José procedia, não se sentaria no trono de Davi, nem reinaria sobre Judá. Jesus não poderia sentar-se no trono de Davi se fosse filho de José. Mas, graças a Deus, Jesus veio da linhagem de Maria. Essa profecia ela foi registrada lá em Gênesis, capítulo 3, que ela teria um filho, que a descendência nasceria da mulher. Depois você pode ir lá dar uma conferida. Então, o descendente nasceria da mulher. E isso se cumpriu aqui em Mateus, Mateus capítulo 1. Então, a linhagem de Maria, registrada no livro de Lucas, nos revela que ele também era descendente de Davi. Mas enquanto José era da linhagem de Davi, que seguia a partir do seu filho Salomão, Maria era da linhagem do outro filho de Davi, Natã. Isso está em Lucas 3,31. Não há nenhuma profecia impedindo os descendentes da linhagem de Natã assumir o trono de Davi. Então, o nosso Senhor, ele tem toda a autoridade, toda a liberdade, o trono lhe foi entregue. Ele é o rei do reino dos céus. É ele que reina sobre a nossa vida. E todas as coisas estão sob suas mãos. Senhor Jesus. Então, o último parágrafo nos mostra. E isso cabe à minha vida e à sua vida também. Nada acontece por acaso. Você está ouvindo essa palavra nessa manhã. Isso também não é um acaso. O Senhor Jesus, naquele dia, naquele momento, ter entrado na sua vida, isso também não é um acaso. Deus tem todas as coisas planejadas. Antes da fundação do mundo,
Ele já planejou tudo para a sua vida. Só basta crer e receber. Então todo aquele que recebe as promessas de Deus, que Deus estabeleceu, o plano de Deus, esse herda e passa a receber a herança da palavra de Deus. Então, querido leitor, eu espero que você também seja esse irmão, essa irmã, aquele que crê na palavra de Deus, que crê na promessa. O nosso Senhor Jesus não veio por um acaso, não foi um acontecimento, não foi porque Deus já estava cansado, que ninguém fazia a vontade de... Não, ele já tinha tudo planejado. O Senhor nasceu no dia certo, na hora certa, na família certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Isso também é você. Você nasceu no lugar certo, na família certa, no momento certo. Deus já planejou tudo para a sua vida. Eu gostaria que você declarasse nessa manhã: Senhor, eu recebo o teu plano na minha vida. Eu recebo as tuas promessas na minha vida. Se você crê, certamente isso vai se cumprir. Jesus é o nosso Senhor.